Bom dia, irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui na Escola Bíblica, com a graça de Deus. É uma honra, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui. E vamos então iniciar o nosso estudo, mas vamos orar primeiro. Vamos orar, vamos pedir a Deus pelo retorno aos cultos no templo, que Deus possa nos abençoar, nos ajudar nesse momento. Também orarmos pelos enfermos, pela irmã Gesilda, por Dona Delvira, por Dona Nilza, Dona Germa, Dona Ione, irmãs que nós sempre temos orado. Orarmos também pelo sogro do nosso irmão Reinaldo, que Deus possa também estar abençoando ali, cuidando dele, ainda no hospital, dando a ele força, abençoando também os médicos, abençoando também a sua família. Orarmos também pelo pastor Antoniel, um amigo da Igreja Batista lá em Itaucara, da Assembleia de Deus, não da Igreja Batista, mas da Assembleia de Deus, lá de Itaucara. Irmão João, então, pede oração por ele. Pastor Antoniel está internado no Rio, que Deus possa restaurar a sua saúde. E também orarmos pelos familiares da irmã Creuzi. A irmã Creuzi nos deixou, a irmã Creuzi era membro ali da Igreja Batista Esperança, juntamente com seu esposo, o irmão Daniel, e ela então veio a falecer nesta última semana. E orarmos então pelo irmão Daniel, pelos seus filhos, para que Deus possa consolar e confortar ali aquela família. Também orarmos pelos afastados, que Deus possa abençoá-los, mas também fazer com que eles possam ter a alegria e o desejo de estar na casa de Deus. Temos também, irmãos, os aniversariantes. Nós temos hoje a irmã Carla, ela faz aniversário. Temos o irmão Lordson também no dia 4, a irmã Thelma no dia 6, a Bianca, filha do irmão Edson, no dia 7, e o irmão Fernando, então, no dia 8. Esses são os aniversariantes da semana. Oremos, então, irmãos, por esses pedidos que foram feitos. Pai de amor, nós somos gratos por mais esse momento, somos gratos por mais essa escola bíblica, somos gratos, ó Deus, pela oportunidade que estamos tendo de estar falando da Tua Palavra. Também, ó Pai, nós somos gratos pelos aniversariantes desta semana. Hoje a irmã Carla completa mais um ano de vida, abençoe Tua serva. O irmão Lordson também no dia 4, que o Senhor continue cuidando dele, abençoando. Também, ó Deus, a Bianca no dia 7, cuide dela, da sua família, que ela possa também, ó Deus, ter a alegria de estar em comunhão contigo, o desejo ardente de estar te servindo. Também te pedimos pelo irmão Fernando, abençoe teu servo, continue cuidando dele. E a irmã Thelma também, ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando a tua serva. Também, ó Deus, pedimos pelos enfermos, que o Senhor possa estar abençoando ali a irmã Gesilda, Dona Nilza, Dona Germa, Dona Delvira, abençoando Dona Ione também, cuidando, ó Deus, das nossas irmãs que nós temos orado. E o Senhor tem abençoado, tem cuidado delas. E a nossa oração é que o Senhor continue, ó Deus, sustentando as tuas servas. Pedimos pelos afastados, ó Deus. Incomode aquelas vidas, a eles estarem em comunhão com a tua casa, em comunhão contigo também. Abençoando, ó Deus, a vida deles e dando a eles o desejo ardente de estar te servindo. Pedimos também, ó Deus, pelo sogro do irmão Reinaldo, que o Senhor possa estar abençoando aquela família, restaurando, ó Deus, a saúde dele. Também, ó Deus, somos gratos pela sua sogra, que está melhor, está se recuperando. Que o Senhor continue, ó Deus, cuidando daquela família. Pedimos pelo pastor Antoniel, pastor da Assembleia de Deus, lá em Itaucara. Abençoe teu servo que se encontra hospitalizado no Rio, que o Senhor tenha misericórdia dele. Esteja, ó Deus, também restaurando a sua saúde. Pedimos pelo retorno aos cultos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê direção, nos dê proteção vinda dos altos céus. E agora que vamos estudar a tua palavra, que o Senhor conceda, ó Deus, ao teu servo sabedoria e humildade para estar, então, exaltando o teu grande e excelso nome. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Nós vamos hoje estudar a lição número 5, que é a lição que fala sobre a depressão por conta da culpa. Esse é o tema da nossa lição, a depressão por conta da culpa. O versículo básico que o autor propôs aqui é Salmo 38, versículo 8. Então eu vou estar lendo nesse momento. Salmo 38,
o versículo de número 8. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Esse salmo foi escrito por Davi em meio a uma tribulação, em meio a um pecado cometido, né? O pecado do adultério, também do homicídio, e ele então ainda não tinha confessado diretamente o seu pecado diante de Deus, mas ele estava já percebendo efeitos negativos em sua vida em virtude de não ter confessado o seu pecado. E uma delas é a culpa. A culpa é algo terrível, né? E com isso também vem os resultados dela, que é uma depressão. Então vamos estar lendo aqui o que o autor ele faz o comentário logo no início e vamos pausadamente estarmos estudando então essa lição. A culpa é um dos sentimentos mais destruidores da alma de uma pessoa. Dela pode vir muito sofrimento, a ponto de se deflagrar uma depressão. Alguns sintomas relacionados a esse caso são encontrados no relato que o rei Davi faz no Salmo 38. Algo que o deixava muito abatido, encurvado e choroso o dia todo, até seu corpo ficou doente. Então a culpa, ela trouxe para Davi aqui choro e trouxe também enfermidades físicas. Ele descreve o estado de seu coração como profundamente abatido e desanimado para tudo, que o seu coração vivia aflito, e para piorar a situação, até seu corpo doía e ele ficava gemendo de dor. Ele sofria no corpo e na alma. No versículo 3, eu vou estar lendo aqui o versículo 3, diz o seguinte: não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Então, nessa primeira parte aqui, ele diz que a carne dele, a saúde dele, estava comprometida com várias enfermidades, e ele mesmo afirma por causa do pecado. Então, isso trouxe para ele males, né? Muitos males, muito sofrimento, e ele mesmo afirma aqui no versículo 3, por causa do pecado. Então, o sentimento de culpa levou então a essa tristeza profunda e também a problemas físicos. Davi diz que seu corpo estava todo doente e que ele sentia dores por toda parte. Estou muito doente, o meu corpo todo está enfermo. Em seu sofrimento físico, Davi relata: tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Versículo 5. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Pode-se imaginar que sua doença estava lhe trazendo febre e inflamações. Seu corpo estava muito mal, seus olhos fracos e cheios de lágrimas. Que depressão! Davi chorava o dia todo. Sem dúvida, esse santo homem de Deus conheceu as regiões mais profundas e sombrias da depressão humana. A despeito de tudo que se sabe sobre ele, Davi era um homem frágil como nós. Então aqui o autor, nessa introdução, ele fala de Davi, da fragilidade de Davi, apesar de ser um rei, né, reinou durante 40 anos o povo de Israel, mas era um homem também sujeito aos sofrimentos da vida. No caso aqui, por causa do pecado. Né? Nós sabemos que a depressão, muitas das vezes, ela vem por causa da perda, por causa de alguma murmuração, mas aqui no caso foi por causa do pecado, o pecado ainda não confessado. A gente percebe que ele confessa esse pecado lá no Salmo 51 e pede para Deus criar nele um coração puro e um espírito reto. Mas nesse Salmo 38 aqui, ele fica tão deprimido, né, por causa desse sentimento de culpa, que ele ainda não teve aquela conversa transparente que deveria ter tido com Deus. E em virtude disso, causou muitos males e muitas enfermidades na vida dele. Né? E aí o autor diz o seguinte: como pode um homem, sendo rei de Israel, passar por tudo isso? É claro, porque todo ser humano
ele está sujeito a problemas, a dificuldades e também está sujeito a sofrimento, né? O próprio Jesus, ele diz, no mundo teríamos aflições. Então o sofrimento ele é uma coisa democrática. Agora, o próprio Jesus também fala que você deve ter ânimo, deve ter coragem, deve ter fé, confiança em Deus, porque ele venceu o mundo e automaticamente também ele vai nos dar força para suportarmos esse sofrimento. E foi assim que Deus fez com Davi também. Mas nesse momento aqui, o que o autor quer dizer é o que leva aquele sentimento de culpa. O que leva você a não confessar o seu pecado. E aquele sentimento ele vem ardendo no seu coração, trazendo complicações físicas, emocionais e também espirituais, trazendo um distanciamento de você da pessoa de Cristo. Vamos continuar lendo. O que levou Davi à depressão? O próprio Davi nos informa o que o levou a essa situação. No versículo 3, ele diz: não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Olha como a palavra de Deus ela é clara e um versículo explica, né, com muita facilidade. Ele diz: não há saúde nos meus ossos, ou seja, eu estou enfermo, eu estou passando por problemas sérios de saúde, e ele diz o porquê, o por causa disso, por causa do meu pecado, por causa do erro. Eu cometi um erro. E aí nós falamos no início que o erro que ele cometeu foi ter cometido um adultério, né, e também depois cometido um homicídio. E os irmãos podem ir lá na carta no livro de Samuel, e os irmãos vão perceber isso, né? Estudar aquela história lá, quando Davi convida Betseba, chama Betseba, se deita com Betseba. Betseba era esposa de Urias, né? Ele então comete esse adultério, e depois ele então planeja a morte de Urias, colocando Urias na frente, em linha de frente na guerra, enfim. Então, essa história é uma história bem conhecida, e Natã, então, que era o profeta na época, diz: olha, você foi som, você cometeu isso, você errou, e Deus vai perdoar você, só que vai vir na sua família muitos problemas, e realmente houve. E Davi criou esse sentimento de culpa, né? Davi criou esse sentimento, e isso trouxe essa depressão profunda. A gente sabe que existe depressão leve, moderada e a severa. E essa depressão em Davi foi severa. Foi severa que atacou muito a saúde dele. O emocional dele ficou completamente desequilibrado em virtude desse sentimento de culpa. No verso 4, ele aprofunda sua confissão. As minhas culpas me afogam. Em meio a todo esse abatimento do corpo e da alma, Davi reconhece que sua depressão era por causa de uma culpa, de pecados não confessados e não abandonados. Foi o que eu disse anteriormente. Essa culpa veio por ele não ter confessado. Vou abrir um parênteses aqui, irmãos. Todos nós somos sujeitos a errar, todos nós somos sujeitos a pecar, nós somos pecadores, mas uma coisa devemos fazer. No momento que nós errarmos, nós confessarmos os nossos erros e procurar confessar e abandonar aquele erro. Não adianta eu chegar também para Deus e pedir perdão pelos meus pecados, perdão pelos meus erros, e continuar praticando essas obras. Eu preciso, então, confessar diante de Deus. A Bíblia fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar, e também é fiel e justo para purificar a gente. Então, no momento que eu confesso o meu pecado diante de Deus, eu preciso também pedir a Ele para me purificar, me santificar, para que aquele erro que eu cometi, eu procurar não cometer mais. Eu vou me ajustando, Deus vai me consertando, vai me transformando, vai me santificando a cada dia. É claro que transformar e santificar são coisas distintas, né? Deus nos transforma completamente e agora vai nos moldando, vai nos santificando. A vida cristã é passo a passo, nós temos falado sobre isso, é degrau a degrau. Então, no momento que eu cometo um erro e aquilo eu guardo comigo, o inimigo ele é muito astuto. Ele vem com ciladas, com flechas, para nos atingir, para nos prejudicar, criando então um sentimento de culpa.
E muitas das vezes ele se aproveita desse momento para nos desanimar na fé, para nos distanciar da presença de Deus. Então, no momento que eu errei, eu preciso confessar o meu pecado diante de Deus. Eu preciso também buscar a santificação e abandonar aquela prática. Né? Porque se eu continuar mantendo aquilo ali, é porque não houve arrependimento. Nós estamos estudando aí as más lembranças, superando o seu passado, nas quintas-feiras, né? E fala de você abandonar, de você se arrepender profundamente e procurar então a praticar as obras de Cristo, as obras que Jesus deixou para nós. Uma das cartas lá que João escreve na Ásia, né? E lá em Apocalipse fala, eu creio que ela na igreja de Éfeso, né? Diz o seguinte: arrepende-te e volte a praticar as primeiras obras. Ou seja, arrepende-te profundamente daquele erro cometido e volte então a caminhar com Cristo. Se santifica, se purifica. Porque nesse intervalo, se não houver isso, vem sentimento de ódio, de raiva, de rancor e também de culpa. Esse é um dos piores sentimentos. E aí você não consegue levantar a sua cabeça, você não consegue caminhar, seguir em frente, porque vem aquelas flechas atingindo você, prejudicando e colocando você para baixo. Então por isso que é importante a confissão de pecados. Por isso que é importante você ter um conselheiro, alguém para poder orientar você, um pastor ou um irmão em Cristo próximo a você, para que você possa então conversar, abrir o seu coração, falar com ele te ajudar em oração, para que você possa então sair dessa lama, dessa situação que você está. O Salmo 40 fala: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha e pôs um novo cântico na minha boca. Olha que coisa bonita. Ou seja, você esperar em Deus, confiar em Deus, invocar o nome de Deus, ele vai olhar para você e vai ouvir a tua necessidade e vai tirar você, vem aquele processo da transformação, vai tirar você desse charco de lodo, dessa situação terrível, e vai firmar os seus pés sobre uma rocha, algo sólido, que é a sua palavra, que é a pessoa de Jesus Cristo também, e vai então colocar um novo cântico na sua boca, ou seja, vai transformar você. Por isso que é importante você confiar em Deus, confessar a Deus os seus pecados e buscar nele a santificação. Embora nem toda depressão e ansiedade seja fruto de pecado, isso nós falamos lá na primeira lição sobre isso, algumas são, e não podemos deixar de considerar isso. Biblicamente, não há como negar que alguns pecados podem nos levar a esse estado. Esse foi o caso de Davi. A razão da depressão desse personagem foi o pecado não confessado e tratado. Essa experiência de Davi é importante para nos mostrar o quanto podemos ser afetados fisicamente por algo que não é físico. Então, olha que coisa interessante que ele fala aqui. Ele fala que se um pecado não confessado, se uma pessoa não arrependida, se uma pessoa que não busca a santificação em Deus, automaticamente aquela experiência pode prejudicar fisicamente ele. Um pecado, ele diz aqui, é importante para nos mostrar o quanto podemos ser afetados fisicamente por algo que não é físico, ou seja, aquilo que é espiritual, um erro, um pecado não confessado, pode sim me atingir fisicamente. A gente percebe isso aqui no versículo 3, no versículo 4, no versículo 5. Olha o que diz no versículo 3. Não há parte sã na minha carne. Por quê? Por causa do pecado. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Ou seja, uma situação espiritual afetou ele fisicamente. Afetou ele fisicamente. Diz no versículo 5, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Então, fisicamente, ele estava sofrendo muito por causa do pecado. Ele sabia que era por causa do pecado. Ele sabia. E ele precisava confessar aquele pecado a Deus. E Deus iria perdoá-lo. Agora, perdoar não significa que Deus não vai disciplinar você. Porque Davi foi perdoado,
Ele foi perdoado pelos seus pecados, mas a disciplina manteve-se na sua casa, na sua família. Ele sofreu muito por causa disso. Só que ele estava consciente do erro dele, ele pediu perdão a Deus, e Deus deu a ele o perdão, mas Deus disciplinou ele por causa também das falhas e dos erros que ele tinha cometido. Depressão versus pecados. Uma vez consciente do erro cometido, se não houver um bom trabalho de restauração, a pessoa certamente sofrerá muito com a culpa, com certeza. Se nós não buscarmos em Deus a cura, Ele é o maior remédio. A palavra dele é o melhor e o maior remédio. Nele nós encontramos a cura. O que diz Mateus capítulo 11, versículo 28? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nele nós encontramos o refúgio necessário. Agora, se eu ficar guardando isso comigo, não confessar, não buscar nele então o perdão pelos meus erros, aquilo vai me prejudicar espiritualmente, emocionalmente e também fisicamente. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Para Tiago, a tentação que dá à luz ao pecado vem de nós, somente de nós. Não temos como responsabilizar ninguém, apenas nossa cobiça, que nos seduz, alimenta a luxúria interior de cada um. Engravida e dá à luz ao pecado, que nasce, cresce, fica adulto e se transforma num terrível assassino. Então, o que quer dizer é o seguinte, que aqui Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém, né? Nós somos tentados pela nossa cobiça, pelos nossos desejos. Tiago fala sobre isso, eu creio que é Tiago capítulo 4, deixa eu só confirmar direitinho aqui e vou ler para os irmãos. Mas ele fala sobre isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde serão os prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. E quando pede mal, para esbanjares em vossos prazeres. Ou seja, está dentro do nosso coração. Por isso nós devemos guardar o nosso coração. De onde vêm as pelejas, as batalhas? Vem do interior do nosso coração. Da cobiça, do desejo ardente de ter, de possuir. E aí vem as tentações. E o inimigo, ele é muito astuto, ele se aproveita dessa distância que às vezes muitos têm, que nós às vezes temos também, com relação ao conhecimento bíblico, à comunhão com Deus. Ele se aproveita e começa então a lançar pensamentos, a lançar setas malignas para nos prejudicar, né? Então, por isso, o cuidado que precisamos ter. O que faltou em Davi? Vigilância. Davi poderia, então, ver aquela mulher lá se banhando, como a Bíblia fala, lá no terraço da sua casa, não da casa de Davi, na casa dela, e poderia olhar e simplesmente fechar a porta, fechar a janela ou fechar a cortina e continuar a vida normalmente. Mas ele desejou. Ele continuou olhando e aquele olhar, ele foi atraído por aquela pessoa, ele foi tentado e acabou então caindo e causando males na sua vida, problemas na sua família, por causa de ele ter cedido àquela tentação, né? É o que Tiago fala aqui. O pecado nasce, cresce, fica adulto, se transforma num terrível assassino. Foi que causou males, causou um adultério e também causou um homicídio. Então nós, irmãos, precisamos vigiar para não cairmos nas tentações. Essa vigilância, ela é constantemente. O cuidado que precisamos ter para não cair nesse lado do inimigo. Porque esses lados, além de nos distanciar da presença de Deus, também causa problemas emocionais. No caso aqui de Davi, foi um sentimento de culpa. E isso também trouxe para ele problemas físicos. Problemas que nós vemos aqui no versículo 3, né? A minha carne não está sã, não há saúde dos meus ossos.
então problemas também físicos. Aquilo que, segundo a Bíblia, é um erro fatal, pode ser visto como virtude. Ambição, ganância, vaidade, promiscuidade, consumo desenfreado são valores em alta. Infelizmente, hoje o que é certo é errado e o que é errado é certo. Aquilo que está na palavra não tem nada a ver. A Bíblia foi escrita lá embaixo, lá no século I. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é coisa atrasada. Então o que é certo é errado. E hoje o que a Bíblia condena é o que está certo. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Porque esse apetite desordenado, desenfreado para o mal pode trazer distanciamento espiritual e também prejuízos emocionais e físicos. A culpa oriunda do pecado pode produzir essa angústia, acabei de falar, existencial chamada depressão. Algumas pessoas chegam ao ponto de pecarem tanto em determinadas áreas da vida que têm suas mentes e corações cauterizados por essa prática. Nossa alma pode ficar cauterizada diante de um pecado caso estejamos cometendo regularmente, sem o confessarmos e abandonarmos. Se assim vivermos, chegará um momento em que não notaremos mais quando estivermos pecando. Aquilo se terá tornado algo tão normal em nossa vida que ao cometermos agiremos naturalmente como se nada de errado estivesse acontecendo. Ele fala aqui da consciência cauterizada. Consciência cauterizada é um estado de incredulidade tão profundo em que não há mais nenhuma sensibilidade moral. Ou seja, a pessoa ela faz aquilo ali e nem sabe que está fazendo errado. Para ela aquilo ali é normal. Matar alguém é normal, roubar é normal, falar um palavrão, isso é normal. A luzinha não acende mais. Né? Aquela pessoa já não percebe mais que ela fez algo errado, pecaminoso. Então ela fala naturalmente um palavrão, né? Ela olha para o sexo oposto normal, ela mesmo sendo casada, ela desrespeita às vezes o seu cônjuge, ela rouba de maneira normal alguma coisa, né? Ela faz tudo de maneira consciente, achando que está certo. Ou seja, não há mais sensibilidade moral. A consciência cauterizada é isso. Há uma incredulidade tão grande, que ele quer dizer aqui, que ele faz aquilo ali de maneira normal, de maneira natural. Ele não confessa, ele não abandona aquilo ali, porque ele acha aquilo ali normal. Se a Bíblia então condena alguma coisa e ele continua fazendo, não, isso daí eu faço desde pequeno, normal. Meu pai já fazia, minha mãe já fazia, eu vou continuar fazendo, normal. Para ele aquilo ali não é errado, porque sempre ele fez aquilo ali. A consciência dele já está cauterizada, já não há mais sensibilidade moral nenhuma na sua vida, na sua mente, no seu coração. O arrependimento não deve ser uma resposta a Deus apenas no momento de nossa conversão, mas algo que nos acompanhe durante toda a vida. Sem arrependimento contínuo, não há sinais claros de transformação, além de a pessoa ser forte candidata a uma depressão semelhante à de Davi. Por isso que nós, irmãos, precisamos orar e vigiar, para não cairmos nesse lado do inimigo. Esse arrependimento profundo, ele deve ser feito a cada dia, de maneira contínua. Se eu cometi um erro hoje, eu peço perdão a Deus, vou procurar abandonar aquele erro, com a graça de Cristo e também com a purificação que Ele me oferece, e o Espírito Santo sempre ali me confortando e me orientando, eu vou buscar então eliminar aquilo da minha vida. Mas eu vou continuar pecando. E aí cada dia mais eu vou continuar crescendo também na graça e no conhecimento de Cristo. Para então eu buscar agradar e glorificar a Deus através da misericórdia que Ele tem por mim. Né? Agora, se eu chegar e dizer assim, eu cometi esse erro, me arrependi, e depois continua praticando os erros novamente, isso mostra que não houve arrependimento nenhum. Você apenas confessou, mas você não abandonou. E se não houver abandono, não houve um arrependimento profundo. Como evitar essa depressão? Vamos ler o Salmo 32, o versículo de 1 a 5. A questão da depressão da culpa. Salmo 32, versículos de 1 a 5. Eu vou ler aqui. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Ou seja, abençoado, feliz,
é aquela pessoa que tem o seu erro, o seu pecado perdoado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Então, ou seja, aquele homem que tem o seu perdão, o seu pecado perdoado, ele é uma pessoa bendita, abençoada. Agora, olha o versículo 3 ao 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Olha que coisa terrível. Davi aqui escreve também esse salmo, Salmo 32. Ele diz: enquanto eu fiquei em silêncio, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Ou seja, trouxe enfermidades. Os meus constantes gemidos foram diários. Olha o versículo 4. A tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Por quê? De estio. Por que isso? Porque ele não confessou os seus pecados. Ele não buscou arrependimento profundo. Olha o versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ou seja, no momento que ele passou então a confessar os seus pecados, Cristo foi justo e fiel para perdoar os pecados dele. E Cristo trouxe leveza para a sua alma, trouxe paz ao seu coração. Quantas pessoas estão vivendo tristes, vivendo rancorosas, magoadas, por não ter confessado os seus pecados, por não ter abandonado os seus pecados, por não ter se arrependido profundamente dos seus pecados. Irmãos, a gente precisa acordar, despertar. A mão de Deus, ela está estendida para nos abençoar. O ouvido dele está atento às nossas orações. O que eu preciso fazer é dobrar os meus joelhos e me curvar diante de Deus e pedir a Ele perdão pelos meus pecados, confessar os meus erros. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, irmãos. Nós encontramos isso na sua palavra. E Davi mostra aqui, ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, meus constantes gemidos todo dia. Ou seja, enquanto ele guardava, não confessava os seus pecados, não reconhecia suas falhas, ele estava apodrecendo fisicamente, ele estava se prejudicando emocionalmente também. Mas depois que ele confessou, então, versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, Deus perdoou. O versículo 5, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Deus perdoou. É claro que ele foi disciplinado pelo Senhor, mas ele teve o maior, que foi o perdão de Deus. O perdão de Deus é a melhor coisa que nós podemos encontrar. E Deus está pronto para nos perdoar. Mas eu preciso confessar. Ah, pastor, mas ele é onisciente. Claro que ele é onisciente. Ele também é onipresente. Mas ele quer que nós sejamos filhos, aonde tenhamos um bom relacionamento com ele. Você que é pai, você que é mãe, você não se sente bem quando seu filho chega para você e te pede perdão. Mamãe, papai, eu errei com você, mamãe. Papai, eu te peço perdão pelos meus erros. Você me perdoa? É claro que você como pai, você como mãe, vai perdoar o seu filho. Assim também Deus está pronto para nos perdoar. Agora, se eu guardo, se eu não confesso, se eu não me abro para Deus, se eu não abandono também aquele erro, como eu quero o perdão de Deus? Como eu quero que minha vida seja uma vida boa se eu não confesso os meus pecados? Muitas pessoas estão depressivas e uma depressão severa por causa do sentimento de culpa, por causa de pecado não confessado, por causa de pecado que não foi ainda abandonado. E isso tem apodrecido os ossos dessa pessoa, tem prejudicado muito ela fisicamente e emocionalmente e também espiritualmente, porque o pecado nos distancia da presença de Deus. O perdão nos aproxima. O pecado, então, nos distancia da presença de Deus. Aprendemos que a confissão do erro, o reconhecimento da falha, o entendimento dos prejuízos e o desejo de abandonar as práticas erradas
são as providências mais pertinentes para evitarmos a culpa e, consequentemente, a ansiedade e a depressão que dela podem surgir. Esse é o remédio. O remédio para a depressão, o remédio, então, para a ansiedade é você confessar os seus pecados diante de Deus e buscar abandoná-los. Davi aprendeu que reconhecê-las e confessá-las promove saúde espiritual e emocional. O pecado gera dor, doença na alma e não podemos conviver com isso por muito tempo. É importante confidenciá-lo a Deus, sabedores do seu perdão. Isso retira de nós a culpa. Por mais que não sejamos isentos das consequências dos nossos erros, o perdão de Deus é certo para aquele que reconhece o seu erro e pede perdão a Ele. Sua alma é restaurada, Deus a alimenta com sua graça e faz o indivíduo se livrar do desejo de morrer. Quando nós confessamos nossos pecados a Deus, Deus nos perdoa, nos abençoa e nos tornamos mais leves. Parece que a gente deixa de carregar aquele fardo pesado, né? Coloca aquele fardo então diante de Deus e Deus então alivia a nossa bagagem. Por quê? Porque você pediu perdão a Ele e Ele te perdoou. Vamos lá em 1 João, capítulo 1, o versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, qual é o nosso papel? O nosso papel aqui é confessar. Qual é o papel de Deus? O papel de Deus é nos perdoar e nos purificar. O nosso papel é simplesmente confessarmos os nossos pecados diante de Deus. O papel de Deus, papel divino, é perdoar os nossos pecados, então, e nos purificar, ou seja, nos santificar de toda a injustiça, de toda a iniquidade, de todo o pecado. Ele vai nos moldando, ele vai nos purificando, vai nos lapidando, né? Ele vai nos santificando a cada momento. Então eu confesso, Senhor, eu estou aqui diante de Ti, confessando os meus pecados, os meus erros. Falhei, reconheço as minhas falhas. Meu Deus, me purifica. Peço perdão pelos meus pecados, que o Senhor me perdoe e me purifica também, me santifica. Eu quero pensar mais nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Eu quero te buscar em primeiro lugar e também a sua palavra. E eu creio que as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. Ou seja, eu estou diante de Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que deu seu único Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Eu estou diante dele para então pedir perdão pelos meus pecados. Ele diz que ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então depende de mim confessar os meus pecados. E aí Deus vai me perdoar e vai me santificar. E aí aquela depressão que tão de perto me rodeia, ela não vai ter mais força para entrar dentro de mim. Aquele sentimento de culpa que quer me carregar para a perdição, aquele sentimento de culpa que quer prejudicar a minha saúde também física, ele não terá mais força, porque em Cristo eu vou encontrar a saúde física e também a saúde emocional. Cuide de sua vida. Pense se não existem práticas pecaminosas cauterizadas, ou seja, nós falamos a questão da consciência cauterizada, é aquela consciência que não tem mais sensibilidade de uma moral. Ela faz aquilo ali por fazer, aquilo ali para ela não tem nada a ver. Então você pense se não existem práticas pecaminosas dentro de você. Pense nisso. Não se trata de adultério ou assassinato apenas. Não. Pode ser pornografia na internet, pornografia na televisão, pode ser palavrões, palavras torpes, palavras nojentas, coisas que às vezes você já tem feito naturalmente e não tem percebido que isso é pecado. E a sua consciência está cauterizada, ou seja, você já faz naturalmente isso. Isso é pecado. Procure observar isso. Muitas outras reações menos graves aos seus olhos podem estar adoecendo a sua alma, ou seja, pode estar prejudicando a sua saúde física, emocional e também espiritual, distanciando você da presença de Deus. Cuidado com a culpa. Satanás é o acusador e sempre vai se aproveitar dessa situação para te deixar mais doente ainda, a ponto de chegar na depressão. Confesse seu pecado ao Senhor, acredite no seu perdão
e viva saudável, amando a vida e o seu Deus. Nós sabemos que um dos nomes de Satanás é acusador. E ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele está sempre disponível, disposto a acusar você, a culpar você de alguma coisa. Então cuidado com isso. Qual é o remédio para isso? Vigia, esteja em oração e confesse o seu pecado diante de Deus, porque ele será fiel e justo para perdoar você e purificar a sua vida, né? E deixar você com uma vida mais saudável, mais comprometida, amando ao nosso Pai Celestial. Amém, irmãos? Que Deus possa ter abençoado, então, aprovado o que nós estudamos hoje pela manhã, né, na nossa escola bíblica, e que possamos colocar em prática, sabendo que a depressão é uma grande enfermidade, onde muitos personagens da Bíblia tiveram, mas eles venceram buscando em Cristo a solução. Eles venceram clamando a Deus. Eles venceram a angústia, venceram o sofrimento, invocando o nome de Deus e pedindo a Deus purificação e santificação para a vida deles. Então busca o Senhor, confesse seus pecados. Não permita que isso vá crescendo e criando uma bola de neve e prejudicando a sua vida ainda mais. Não permita também que a sua consciência seja cauterizada, né? Mas que você tenha sensibilidade moral e saber que aquilo que você está praticando é errado, é pecaminoso e tem afastado você da presença de Deus. E Satanás está ali para acusar você, né? Então, se você é um servo do Senhor, você peça perdão a Deus, confesse seus pecados e busque em Deus abandonar essa prática para que você faça da sua vida uma vida de glorificação, de exaltação ao Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos por mais um estudo da Tua Palavra. Somos gratos, ó Deus, por esta lição. Que possamos guardar em nosso coração e colocar em prática, ó Deus. É em Ti que nós encontramos a força, o ânimo e também a sabedoria. Perdoe os nossos pecados e nos purifique a cada dia. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.